Fala pessoal, sejam muito, mas muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série Dos Bastidores ao Palco Comercial do B2B. Se você está aqui hoje é porque você já percebeu que o mercado corporativo tem regras que ninguém te conta no momento da contratação. Aqui neste canal, nós discutimos abertamente as estratégias, os atalhos e principalmente os bastidores para você que hoje atua como SDR, Inside Sales, Customer Success ou outras funções de bastidores do comercial B2B. Conseguir sair de uma vez por todas do operacional é o nosso objetivo. Te preparar para conquistar uma vaga de Account Manager, famoso CAM, ganhando aí R$ 10.000 por mês, atuando no mercado mais lucrativo e resiliente que existe hoje, que é o mercado de TI e telecom. Para quem está chegando agora e ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou Carlos Machado e eu atuo há mais de 25 anos no mercado corporativo, especificamente como gerente de contas B2B e Key Account Manager em grandes empresas de telecom e TI. Eu respiro vendas complexas há mais de 2 décadas e hoje eu gerencio uma carteira de clientes que ultrapassa a marca de 1 milhão de faturamento mensal. Mas eu não comecei aí, e é exatamente por isso que nós estamos conversando hoje. O tema do nosso episódio de hoje toca em uma das maiores, se não a maior frustração de quem trabalha com vendas na base da pirâmide. Nós vamos falar sobre o abismo do SDR. O abismo gigantesco que existe entre o seu esforço diário, o seu suor, a sua exaustão mental e o seu contra-cheque no fim do mês. Nós vamos destrinchar passo a passo por que você trabalha como um louco, bate meta de ligação, toma dezenas de nãos na cara todos os dias e o seu salário simplesmente não sai do lugar. Se você sente que está correndo em uma esteira ergométrica na sua carreira, essa aula é para você. Pegue o papel e caneta, feche as outras abas aí do seu navegador, porque o que eu vou te mostrar hoje vai mudar a forma como você enxerga a sua profissão. Bem, para a gente começar a nossa aula, nós precisamos nivelar o conhecimento. Precisamos dar nome ao monstro que está travando a sua vida financeira. Esse tema de hoje é sobre o que eu chamo de armadilha do volume. Imagine a seguinte cena. Deixa eu botar aqui no lugar. Imagine a seguinte cena. Você chega no escritório, ou loga no seu sistema, em home office, às 8 da manhã. Você abre seu CRM, tem lá uma lista de 80, 100, 120 leads para você prospectar. Você coloca o fone de ouvido, começa, liga, ninguém atende, liga de novo, a secretária barra, manda e-mail e ninguém responde, manda mensagem no LinkedIn, é ignorado. Quando finalmente alguém atende, você tem ali uns 15 segundos para tentar qualificar aquela pessoa antes que ela bata o telefone na sua cara. Você faz isso o dia inteiro, você sua, você se cansa, você dá o seu máximo absoluto, você bate a sua meta lá, não sei, de 10 agendamentos na semana, você comemora, mas aí chega o dia do pagamento, você olha o seu contra-cheque, e ele é praticamente o mesmo do mês passado. Aquela comissão que você ganha por agendamento mal paga um jantar no fim de semana. Isso é a armadilha do volume, a sensação de que o seu esforço é infinito, mas a sua recompensa é limitada. Mas preste atenção no que eu vou te dizer agora. Isso é fundamental para você não entender essa aula errado. Isso aqui não é sobre trabalhar menos. Não estou aqui para te ensinar a ser preguiçoso, a fazer corpo mole ou enganar o seu gestor. Quem me conhece sabe o quanto eu trabalho duro e não tem outra forma de prosperar. A questão não é a quantidade de trabalho, mas sim o modelo de geração de valor no qual você está inserido. Você está trabalhando muito, mas no modelo errado. As pessoas confundem brutalmente o que isso significa.
A esmagadora maioria dos profissionais de base, os SDRs, BDRs, Inside Sales, confunde esforço tático com impacto estratégico. E deixa eu te explicar como a mente de um SDR estagnado funciona. Ele acha que a matemática da promoção é linear. Ele pensa assim, ó, bom, se a minha meta são 50 ligações frias por dia e eu estou ganhando uns R$ 4.000 por mês, se eu fizer 100 ligações frias por dia, virar a noite mandando e-mail, meu gerente de vendas vai olhar para mim, vai ficar impressionado com o meu suor, vai me dar um abraço e me promover a executivo de contas ganhando R$ 15.000. Gente, isso é uma ilusão muito perigosa. O mercado corporativo não é uma gincana de quem sua mais a camisa. O mercado corporativo é um jogo de quem resolve os problemas mais caros. Sabe qual é a diferença real? Nua e crua. A diferença entre o esforço do SDR que está lá nos bastidores e o esforço do CAN que está lá no palco principal? A diferença é brutal. O SDR é cobrado pura e simplesmente por volume e velocidade. Quantos leads você tocou hoje? Quantos você qualificou? Quantas reuniões você jogou na agenda do closer? É uma métrica de esteira de fábrica. O Key Account Manager joga outro esporte. O CAM é cobrado por leitura de cenário, por construção de relacionamento com C-level, diretores, CFOs e, acima de tudo, por fechamento. O CAM é avaliado pelo tamanho do problema financeiro ou operacional que ele resolveu para a empresa do cliente. Entenda a regra de ouro do mercado B2B. O mercado B2B paga centavos por volume de atividade, mas ele paga dezenas de milhares de reais por fechamento de soluções complexas. Enquanto você estiver sendo medido por quantas vezes você discou o telefone, o seu salário terá um teto baixo. Quando você passar a ser medido por quantos milhões você trouxe para dentro de casa, assinando um contrato, o seu salário não terá limites. Então, olha, por que entender essa diferença entre volume e valor é a sua maior oportunidade hoje? Porque a libertação começa na consciência. No exato momento em que você entende que a culpa do seu salário ser baixo não é da falta de esforço, não é porque você é incompetente, mas sim por causa da cadeira que você ocupa hoje, muda tudo. Você tira um peso das costas, você para de focar em fazer hora extra, ligando para lead frio, se matando de trabalhar até 8 da noite para ganhar migalha, e começa a focar sua energia no que realmente importa. Como eu traduzo as minhas habilidades atuais para sentar na cadeira do CAM? Como eu saio da esteira ergométrica e entro no elevador corporativo? Eu falo isso com tanta propriedade, com tanta paixão, porque eu sei exatamente como é essa dor. Eu vivi isso na pele de uma forma muito intensa. A minha história não começou numa sala com ar-condicionado fechando contratos milionários. Muito pelo contrário, eu comecei nos bastidores da área comercial. Eu era assistente de vendas, trabalhava de sábado a sábado, engolia pressão de todos os lados, organizava a vida de todo mundo, recrutava representantes, montava relatórios, fazia o trabalho sujo que ninguém queria fazer. E eu me esforçava absurdamente, eu dava o meu sangue, mas eu era invisível. O teto do meu salário era ridículo. E eu via os vendedores externos, os caras que iam para a rua fechar os negócios, voltando com aquelas comissões gordas, trocando de carro, e eu ali preso na mesa, ganhando o suficiente para sobreviver. E eu me lembro do desespero quando a empresa que eu trabalhava quebrou. E eu me vi ali de aviso prévio, na mão, sem saber como ia pagar as contas do mês seguinte. Foi um pânico. Mas foi esse pânico que me forçou a olhar para fora. Foi quando surgiu uma oportunidade de um processo seletivo na Telemar, né, na antiga Oi, né,
para atuar no B2B, e era um processo gigante com mais de 600 candidatos para 60 vagas. E eu cheguei lá me sentindo um peixe fora d'água, era todo mundo engravatado, aqueles currículos impecáveis, falando bonito. E eu era o cara dos bastidores, o assistente de vendas. Mas eu tinha algo que muitos ali não tinham. Eu tinha a resiliência de quem tomou pancada durante muito tempo e eu tinha uma fome absurda de vencer. Eu entendi que não adiantava eu tentar competir no volume. Eu precisava entender o jogo corporativo. Eu passei no processo. Fui contratado entre os 60, mas como estagiário. E ali a minha chave mental virou de vez. Eu parei de olhar para o esforço braçal e comecei a olhar para o esforço estratégico. Eu comecei a estudar como os executivos falavam, como eles liam o mercado, como eles negociavam. E a grande prova de que eu estava no caminho certo veio quando eu fechei meu primeiro grande contrato B2B, uma rede de dados de 23 pontos, um contrato milionário. E eu lembro como se fosse hoje, quando aquele contrato foi assinado e a comissão caiu, meus amigos. A comissão daquele único contrato foi maior do que o meu salário de um ano inteiro somado, na época que eu era assistente de vendas. Um ano de suor operacional foi superado por uma única negociação estratégica. O esforço que me trouxe aquele dinheiro foi mental, foi estratégico, foi de leitura de negócios, não foi braçal. Eu finalmente tinha chegado ao palco principal do B2B. E eu sei que, enquanto eu conto isso, a sua mente está acostumada com a rotina pesada do SDR, começa a criar desculpas, é natural. É o seu cérebro tentando te manter na zona de conforto, mesmo que essa zona de conforto seja dolorosa. A primeira objeção que eu sempre ouço é: mas Carlos, isso é muito bonito na teoria. Na prática, se eu não bater a minha meta de ligações e agendamentos essa semana, eu sou demitido. Não tenho tempo para ser estratégico. Minha resposta para você é: exato, você tem toda a razão, você tem que cumprir o seu tático, pagar suas contas de hoje. Se a sua meta são 60 ligações, faça 60 ligações com excelência. Mas a grande sacada é a seguinte: você tem que usar o seu tempo livre, as frestas na sua agenda, para mapear a estratégia de amanhã. Cumpra sua meta operacional, mas não seja ingênuo de achar que é bater essa meta que vai te promover. O que te promove é o que você faz depois que a meta está batida. A segunda objeção, e essa é a desculpa favorita de quem está estagnado, é: a culpa é da minha empresa. Eles pagam mal o time de pré-vendas, eles não valorizam o SDR. Olha, presta atenção. A culpa não é do seu chefe, não é do RH. A culpa é do modelo de negócio capitalista. Nenhuma empresa do mundo, seja de TI, telecom ou qualquer outra área, vai pagar 15 mil de salário fixo para quem apenas agenda reuniões. A matemática não fecha. O dinheiro grosso, a margem de lucro da empresa, está na assinatura do contrato, na retenção do cliente, na expansão da conta. Se você quer o dinheiro do fechamento, você tem que ir para a cadeira do fechamento. Ponto final. Pare de brigar com a gravidade. E qual o maior benefício de você virar essa chave mental hoje? O maior benefício é que você recupera o controle absoluto da sua carreira. Você para de ser uma vítima do sistema de cotas. Você para de reclamar do bebedouro que a empresa é injusta. E você passa a ser o arquiteto do seu próprio cargo. Você começa a jogar o jogo dos adultos no mercado corporativo. Agora que você entendeu o problema e viu que existe uma saída, nós vamos para a parte prática da nossa aula. Como você faz isso? Como você sai do abismo?
Primeiro, vamos deixar muito claro qual é o jeito errado de executar isso. O jeito errado de tentar sair da cadeira de SDR para a cadeira de CAM é tentar provar o seu valor fazendo mais do mesmo. É o SDR que fica no escritório até as 8 da noite, 9, mandando e-mail frio, atualizando planilha, achando que o diretor de vendas vai passar no corredor, vai olhar para ele e vai dizer: Nossa, olha como o Rafael é esforçado, ele é o último a sair. Quer saber? Vou tirar a conta da Microsoft da mão do nosso executivo sênior e vou dar para o Rafael gerenciar porque ele merece. Isso não vai acontecer nunca. O diretor de vendas vai olhar para o Rafael e vai pensar: ótimo, Rafael é um excelente apertador de parafusos. Vamos aumentar a meta de ligações dele no mês que vem, já que ele aguenta o tranco. Fazer hora extra no operacional só te transforma num operador mais barato para a empresa. Agora, o jeito certo de agir é completamente diferente. O jeito certo é você bater a sua meta tática no horário comercial, com eficiência, e usar o seu tempo e a sua energia restantes para modelar os account executives, os key account managers da sua empresa ou do mercado. Você precisa entender a linguagem deles, como eles montam uma proposta comercial, como eles se portam em uma reunião com o C-Level, com o diretor financeiro, como eles justificam o preço de uma solução de R$500 mil sem dar desconto no primeiro não. É isso que você precisa absorver. É onde as pessoas mais erram nesse processo de transição. Elas erram ao achar que precisam nascer de novo. Elas acham que precisam de um MBA caríssimo para virar CAM. Elas acham que precisam ter 10 anos de experiência prévia em fechamento. Mentira. O que falta para a maioria dos SDRs não é currículo acadêmico. É a tradução da experiência que eles já têm para a linguagem de negócios que o mercado de TI e telecom exige. Você já sabe prospectar, você já sabe lidar com rejeição, você já conhece o produto, falta a roupagem estratégica. Então, por onde você vai começar? Vamos lá. Comece mapeando a realidade financeira da sua empresa. Qual é o ticket médio das vendas que os executivos fecham a partir dos leads que você gera? Entenda qual é a jornada de compra do cliente depois que você passa o bastão. O que acontece na reunião de diagnóstico? Como a proposta é apresentada? Você precisa expandir a sua visão para além do topo do funil. E para você não sair dessa aula apenas com teoria, eu vou te dar um passo prático, uma pequena vitória imediata para você executar amanhã, né? Amanhã, no seu trabalho, você vai identificar quem é o melhor account executive, o melhor CAM da sua empresa, ou se for gerente de contas, gerente de negócios, cada empresa vai ter uma nomenclatura. Aquele cara que bate a meta todo trimestre, que anda com a postura de quem domina o jogo, convida essa pessoa para um café. Pode ser um café até virtual, de 15 minutinhos. Se você estiver em home office ou presencial, você vai fazer apenas uma pergunta para ele. Você vai dizer: Fulano, eu quero aprender com os melhores. Qual foi o critério decisivo na visão de negócios do cliente que fez ele assinar o nosso último grande contrato? Só isso. Vou repetir para você. Qual foi o critério decisivo na visão de negócios do cliente que fez ele assinar o nosso último grande contrato? Você vai perceber que ele não vai falar sobre a funcionalidade do software ou a velocidade, coisas técnicas. Ele vai falar sobre redução de custo,
mitigação de risco, aumento de receita. Você tem que parar de olhar somente para o topo do funil. Começa a olhar para o fundo do funil, é lá que o dinheiro de verdade está. E nós estamos chegando ao fim da nossa aula de hoje. Eu quero que você saia daqui com a clareza absoluta. Vamos resumir aqui tudo que nós vimos. Esforço sem estratégia é apenas exaustão. A cadeira que você ocupa hoje, seja como SDR, Inside Sales, Customer Success, enfim, se você está nos bastidores do B2B, tem um teto financeiro que foi desenhado pelo mercado, não por você. E não importa o quanto você corra, você não vai quebrar esse teto fazendo mais do mesmo. Para quebrar a barreira dos 10 mil mensais, para dar conforto para sua família, para ser respeitado profissionalmente, você não precisa suar mais. Você precisa passar para a cadeira do lado, mudar de cadeira. Você tem que sair dos bastidores, onde você é apenas um gerador de volume, e ir para o palco principal do B2B, como que Account Manager, Account Executive, onde você é gerador de valor. A minha jornada prova que isso é possível. Se eu conseguir saindo do zero, você também consegue. Se esse conteúdo fez sentido para você, se essa aula te deu um soco no estômago necessário, e você percebeu que está na hora de mudar o seu jogo profissional, faz o seguinte agora, se inscreve aqui no nosso canal, deixa o seu like aqui nesse vídeo, porque isso me mostra que esse nível de profundidade te ajuda de verdade. E o mais importante, compartilha esse vídeo, pega o link agora, manda no WhatsApp para aquele colega que trabalha com você, que é um cara bom, esforçado, mas que também está exausto de bater meta sem ver o contra-cheque crescer. Ele precisa ouvir isso. E não esquece de me seguir no Instagram, o @Carlos Machado B2B. Lá nos meus stories eu mostro os bastidores diários da minha vida real, de como é gerenciar contas milionárias de TI e telecom na prática. Um grande abraço, aplique o que você aprendeu hoje e eu te vejo no nosso próximo episódio.